Que Deus abençoe a todos e que a paz do nosso bom Deus seja com todos vocês. Nós estamos aqui no monte, eu, seu amigo, pastor Rafael. Nós vamos fazer uma oração aqui especial, uma oração para Deus te fortalecer, para Deus te ajudar, uma oração para Deus poder renovar as suas forças físicas e espirituais. Talvez você que nos acompanha agora, você que nos assiste neste momento, seja uma pessoa que tem estado fraca espiritualmente falando, tem estado abatida, desanimada. E nesse vídeo de hoje, eu quero falar para você da importância que tem você ir na igreja. O tema deste vídeo é: eu devo ir na igreja? E por que eu devo ir? Primeira coisa, você deve ir sim. Você deve ir sim. E por que você deve ir? Porque a igreja, nas palavras de Jesus, a igreja é uma casa de oração. O próprio Senhor Jesus, quando esteve no templo, ele dizia às pessoas que ali estavam: a minha casa, veja bem, palavras do Senhor Jesus, ele se refere ao templo como casa dele. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então, primeira coisa, a igreja é um lugar de oração. Segunda coisa, nas palavras do apóstolo Paulo, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, a igreja é um lugar para você congregar, é um lugar para você se reunir, se unir na fé com os irmãos. Por quê? A palavra fala que aonde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ali ele está presente. Então, isso é uma congregação. A igreja, ela é uma congregação, um lugar para você congregar, para você orar, para você buscar as forças de Deus, para você buscar o renovo de Deus. É a mesma coisa. Quando você fica sem quando você fica sem se alimentar, o que acontece? Né? A palavra fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você fica muito tempo sem comer, o que acontece? Você enfraquece espiritual, você enfraquece fisicamente, né? O seu corpo, ele enfraquece, a sua imunidade ela cai, você gripa, você pega um vírus, você pega uma virose. Quando a sua imunidade cai, o seu corpo, ele fica sujeito, ele fica vulnerável a qualquer bactéria, qualquer enfermidade, qualquer doença, a qualquer tipo de infecção. Quando uma pessoa está fraca, espiritualmente falando, ela também fica vulnerável aos espíritos imundos, ela fica vulnerável às setas, às ciladas, ela fica vulnerável, né, aos problemas, ela fica vulnerável às lutas, ela fica vulnerável às dificuldades, ela fica vulnerável às tentações. Quer dizer, ela não consegue perseverar. Então, assim como diz a palavra, não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus, você depende da palavra de Deus para viver. É ela que te sustenta. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é o seu alimento. Você precisa desse alimento espiritual para a tua vida. Fique muito tempo sem comer, como fica o teu corpo físico. Fique muito tempo sem buscar a Deus, sem buscar o renovo de Deus. Como que fica a tua vida espiritual? Como agora, por exemplo, nessa pandemia, muitas pessoas deixaram de ir na igreja e agora não conseguem mais voltar, porque enfraqueceram tanto na fé, esmoreceram de tal maneira que ela não consegue retornar para Deus. Ah, pastor, isso é coisa que o senhor está dizendo. Eu vi isso, eu presenciei isso. Eu estive com pessoas que antes da pandemia eram fervorosas da fé, pessoas raçudas, pessoas ali firmes. Aí veio a pandemia, ficou sem ir, parou de frequentar os cultos, parou de ir nas reuniões e agora simplesmente ela não vai mais. Então é importante você ir na igreja.
Por mais que você assista uma pregação em casa, pela televisão, pelo YouTube, pelo Facebook, por qualquer outra rede social, você tem que ter contato, você tem que estar presente, você tem que fazer aquele esforço de sair de casa, ir para a igreja. A Bíblia fala, terceira coisa, que o reino dos céus é tomado por esforço, então tem que haver um esforço da sua parte. Talvez você esteja assistindo de casa agora, na sua televisão, no computador, no seu smartphone, não sei, e essa palavra até esteja falando com você, mas você ficar só ir atrás do televisor, atrás do celular, não vai resolver de nada. Você tem que ter contato, você tem que partir para cima, você tem que perseverar, você tem que agir a fé. A fé, ela é baseada em atitudes, em decisões, e você só ficar parado com o celular na mão, que atitude você está tomando? Que decisão você está tomando? Que esforço você está fazendo? Nenhum. Então você deve sim buscar. Então o tema do vídeo é: eu devo ir na igreja? E por que eu devo ir? Sim, você deve ir por causa do que nós acabamos de falar, né? Você deve ir sim. E por que você deve ir? Você deve ir porque é onde você se renova, é onde você se enche, é onde você se abastece. Jesus fala claramente: a minha casa será chamada casa de oração. Então você às vezes se pergunta: será que eu vou na igreja? Eu devo ir na igreja? Por que eu devo ir? Eu sei que às vezes as pessoas até desanimam de ir para a igreja, né? Devido a tantas coisas que têm acontecido no meio cristão, no meio gospel, no meio evangélico, né? De escândalos, de insatisfações, de pessoas insatisfeitas, de pessoas que estão dentro ali da igreja e ela tem se deparado com situações a qual ela não tem se agradado. Então eu sei que às vezes fica até difícil para poder estar indo, mas você tem que olhar para Deus, você tem que olhar para o Senhor Jesus, você tem que olhar para o alto, você tem que colocar o seu coração em Deus, não olhar para o homem. Você não vai na igreja por causa do homem, você vai na igreja por causa de Deus. Então você deve sim. Talvez há tempo você está afastado, talvez há tempo você está sem ir na igreja, sem buscar a Deus, sem estar na presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, mulher de Deus, homem de Deus, se esforce e busque ao Senhor Jesus. Busque a presença de Deus. Você deve ir, você deve ir, você deve congregar. Você deve estar ali junto na fé, unido. Em Atos dos Apóstolos, talvez essa palavra até agora não te convenceu, tudo bem, vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, quer dizer, o início da igreja cristã na terra, que deu início ali pelos apóstolos, por Pedro, por Tiago, né, por Paulo, o início da igreja na terra, a igreja primitiva, a Bíblia fala que eles perseveravam unânimes na fé, no templo. Quer dizer, eles perseveravam juntos na fé, no templo, juntos. Então a igreja é para estar junta, não separada, não dividida. E é interessante também ressaltar e relembrar que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Cristo Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Mas um corpo não se forma só por um rim, ou só por um fígado, só por um pulmão. Ele tem vários órgãos, ele tem vários membros. O corpo tem vários membros. Você entende sim ou não? Então a igreja de Cristo, ela tem vários membros. Então por isso de você congregar, por isso de você ir na igreja, porque o corpo tem que estar unido, o corpo tem que estar junto. Ah, mas a igreja sou eu, pastor, a igreja sou eu. Não, a igreja não é só você, a igreja somos todos, todo o povo de Deus na face da terra.
todos os filhos de Deus, os filhos de Abraão, os nascidos da fé, os nascidos do Espírito Santo, os que morreram para o mundo, os que morreram o velho homem, nasceram nova criatura. A igreja não é uma pessoa, mas todo o corpo de Cristo em si. E nós temos que estar juntos, nós temos que unir forças para vencer as obras do mal, para vencer as obras espirituais do mal, para vencer os principados, as potestades, porque juntos somos mais fortes. Por que houve uma guerra nos céus? Porque o céu se dividiu. Lúcifer, Satanás, o que era anjo de luz, se rebelou contra Deus. Mesmo assim, segue vencendo e sempre seguirá vencendo o Senhor, o nosso Deus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, né? Maior é o Espírito de Deus que nós temos do que o mal que está lá fora para destruir, para matar, para roubar, porque o ladrão vem somente para isso, roubar, matar e destruir, nas palavras de Jesus, mas ele vem para trazer vida e vida em abundância. Então você vê, o reino dos céus era um só e acabou se dividindo. Isso tem acontecido nos dias de hoje, a igreja de Cristo se dividindo. É cada um para um lado, cada um para um canto. É a pessoa que fica só em casa assistindo pela televisão, assistindo pelo YouTube, acompanhando uma pregação, uma mensagem. E isso é importante, você se edificar, você se encher de Deus, você acompanhar as coisas de Deus, não só dentro da igreja, mas em casa também. Mas a igreja é o lugar onde você deve estar. Paulo já disse, isso é incontestável. Não deixemos, pois, de congregar, como é costume de alguns. Então, não fique só em casa. Não fique só em casa. Vá para o culto, vá para a igreja. Seja você de qualquer ministério, seja você de qualquer religião, independente da sua religião, independente da sua crença, se você é evangélico ou não, se você é católico, se você é testemunho de Jeová, se você é um ateu, não me interessa. Procure uma igreja para você buscar a Deus, para você se relacionar com Deus, para você estar perto de Deus. Ah, eu não preciso ir na igreja para isso. Eu acabei de falar para você várias palavras, várias passagens bíblicas que pede para buscarmos a Deus, para estarmos na presença dEle, que pede para congregarmos. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E é quando você vem na igreja que você se fortalece. É quando você vem na igreja que você se renova. É quando você vem na igreja que o Espírito de Deus, ele enche você. Você é batizado. Inclusive, a palavra de Deus, ela fala, né, que quando no dia de Pentecostes, a Bíblia fala que todos estavam reunidos na mesma casa e desceu sobre eles o Espírito Santo. Tá vendo só? Tá vendo só? Estavam eles reunidos na mesma casa, estavam eles reunidos no mesmo lugar e de repente veio como dos céus o Espírito Santo, desceu dos céus o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito de Deus. O dia de Pentecostes. Amém? Então, nós vamos orar aqui agora, nós vamos falar com Deus, vamos orar aqui pela cidade, orar por você onde quer que você esteja, e o Espírito de Deus vai descer sobre a tua vida. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração para você se fortalecer, para você se renovar, para você ser cheio da presença de Deus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui no alto deste monte, no alto maior, eu oro ao Senhor neste momento, meu Pai. Eu oro ao Senhor para que leve forças para essa irmã, para esse irmão, para esse senhor, para essa senhora. Leve forças, meu Pai, para esta pessoa que tem estado distante, fria na fé. Essa pessoa que tem estado, meu Pai, afastada do Senhor, afastada dos teus caminhos. Essa pessoa que perdeu o rumo de casa, perdeu o rumo do Senhor, que está sem direção, meu Pai. Esta pessoa, Senhor, que enfraqueceu, que o tempo foi passando, os anos foram passando e ela abandonou o primeiro amor. Como diz a tua palavra
Lembra, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ajuda, Senhor, essa pessoa a retornar para a tua presença, a retornar para os teus caminhos, que o Espírito do Senhor renove ela, que a presença do Senhor seja na vida dela, meu Pai. E ela receba o Santo Espírito de Deus na vida dela. Seja ela avivada, seja ela fortalecida, seja ela tocada, meu Pai. Fortalece o fraco, Senhor. Levanta o caído, levanta esta pessoa que enfraqueceu na fé, que desanimou, meu Pai, que se escandalizou, que acabou sujando o coração. Senhor, toca nela para abençoá-la, Senhor. Em nome de Jesus, que a força do Senhor seja com ela. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga ao fraco, eu sou forte. Então que a força toda dos céus desça sobre essa criatura, sobre essa pessoa, para abençoá-la. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Deus vivo e poderoso e maravilhoso. Eu determino sobre essa pessoa o Santo Espírito do Senhor, a santa presença do Senhor. Que ela seja abençoada e fortalecida para a glória de Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a senhora, o Senhor. Se você não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, o canal Efatá. Eu, seu amigo, pastor Rafael. Se inscreve aí agora. Se você gostou também, já deixa o seu like e ative o sino de notificação. Compartilhe esse vídeo, publique lá no seu Facebook, lá no seu Instagram. Vamos fazer com que esta palavra chegue a milhares de pessoas para que elas, ouçam isso e passem a buscar a Deus, que elas, decidam ir para a igreja, que elas decidam levar uma vida junto do Senhor Jesus. Tá ok? Um beijo no seu coração e tchau.